Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Danilo. Vamos para mais uma aula na modalidade remota, aula essa destinada aos alunos do 5º ano noturno do curso de Direito da EMES. E você que não faz parte dessa turma, mas está aqui assistindo essa aula, seja também bem-vindo de igual maneira, tudo bem? Pessoal, hoje na nossa aula nós vamos terminar o que nós estamos analisando em recurso ordinário e veremos já em seguida sobre o recurso adesivo, tudo bem? Quanto ao recurso ordinário, a gente analisa agora as possibilidades de se decidir o recurso ordinário, de se julgar o recurso ordinário mediante uma decisão monocrática, tudo bem? Em regra, o tribunal profere um julgamento colegiado do recurso ordinário. Via de regra, o julgamento ele é composto por um colegiado, né, de 3 desembargadores, sendo o relator, o revisor e o terceiro juiz. Acontece que o relator, em algumas oportunidades, pode julgar o recurso ordinário sozinho. E quais são essas oportunidades, pessoal? Essas oportunidades, elas são aquelas descritas no CPC e são aplicáveis ao direito processual do trabalho de forma subsidiária, tá? São aquelas possibilidades descritas no artigo 932 do Código de Processo Civil, tá? Então é igual à possibilidade de julgamento de decisão monocrática no processo civil. Nos artigos 9, as oportunidades elas estão descritas lá no artigo 932, incisos 4º e 5º do Código de Processo Penal. E o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, editou a súmula 435, que fala que o artigo 932 do CPC ele é aplicado de forma subsidiária ao direito processual do trabalho. Vamos começar pela súmula. A súmula fala assim, ó: aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho o artigo 932 do CPC de 2015. Pronto. Então, diante do princípio da subsidiariedade, tendo em vista que há uma omissão quanto a isso na CLT e tendo em vista que não há uma incompatibilidade, ou seja, existem os dois princípios, os dois requisitos necessários à caracterização do princípio da subsidiariedade, da aplicação do princípio da subsidiariedade, quais sejam omissão e não incompatibilidade com as regras de direito processual do trabalho, omissão na CLT e não existência de incompatibilidade, eu aplico o 932 do CPC, incisos 4º e 5º. E o que o 932 do CPC, incisos 4º e 5º menciona? Vamos lá. O artigo 932 caput fala o seguinte: incumbe ao relator, ou seja, é de responsabilidade do relator, inciso 4º, negar provimento a recurso que for contrário à súmula do Superior Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Ou seja, quando houver uma súmula que contrarie o STF, o STJ ou o próprio tribunal que está julgando, a decisão poderá ser feita de forma monocrática, ou seja, o próprio relator já nega provimento ao recurso, tudo bem? Ou ainda quando houver acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Se porventura o recurso versar sobre mesmo, vamos imaginar, um recurso chega lá com um julgamento, com um pedido, que este pedido ele várias vezes já foi analisado pelo tribunal. Então, o relator pode julgar de forma monocrática. Ou pode julgar ainda, negar o provimento quando entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Então, qual que é a primeira? Na primeira, eu tenho vários recursos dos mesmos pedidos. Ele já pode julgar de uma maneira assim. Se porventura já tiver criado a jurisprudência necessária, igual está disposto no 932,
inciso 4º, letra C, ele também pode julgar monocraticamente. E aí o inciso 5º fala o seguinte, que também cabe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do Supremo Tribunal Federal, acordo proferido, ou seja, o 934 fala quando ele deve negar. E o 935 também fala quando ele pode dar provimento. E pelo incrível que pareça, né, são nas mesmas opções. Se eu tiver um recurso, né, que for contrário à súmula, ou se eu tiver uma decisão recorrida que for contrária a uma súmula, eu posso ter o julgamento de forma monocrática. Tudo bem? Então, questão de decisão monocrática, estamos tranquilos quanto a isso. E aí, é interessante a gente analisar ainda a súmula 421 do TST e o artigo 1021 do CPC, novamente aplicado de forma subsidiária. A súmula 421 do TST, ela fala o seguinte: cabe embargos de declaração da decisão monocrática do relator prevista no artigo 932, se a parte pretende tão somente juízo integrativo retificador da decisão e não modificação do julgado. Então, se eu tiver uma decisão monocrática e eu quiser mudar algo na decisão monocrática que não altere o julgamento, número de processo, nome das partes, etc e tal, cabe embargos de declaração. Se porventura eu quiser modificar algo e este algo vir a modificar o julgado, aí eu caio na súmula 421, inciso 2º do TST, que menciona o seguinte: se a parte postular a revisão no mérito da decisão monocrática, cumpre ao relator converter os embargos de declaração em agravo, em face dos princípios da fungibilidade e celeridade processual, submetendo o pronunciamento do colegiado, após intimação do recorrente, para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-la às exigências do artigo 1021. Tudo bem? Então, se porventura eu quiser a modificação do julgado, eu entro com, na verdade, eu vou entrar com um agravo interno. Mas a súmula 421 fala que se porventura você entrar com embargos de declaração pelo princípio da fungibilidade, ou seja, por ser um erro, entre aspas, grosseiro, ou tendo em vista, aliás, que todos os requisitos do errado estão preenchidos no certo, vai transformar em agravo interno automaticamente, e aí vai ser julgado também. Tudo bem? Depois, só é julgado depois, claro, que a outra parte for ouvida. Tranquilo, pessoal? Bom, eu tenho aí no material de vocês, deixei aí para vocês no material, um modelo de recurso ordinário. Nós já falamos desse modelo em outra aula a respeito do nosso trabalho. Tudo bem? E aí a gente passa a analisar agora o recurso adesivo. Pessoal, o recurso adesivo, o nome já fala, o lance de nós termos a palavra adesivo, entende que é algo que está colado, né? Então, o recurso adesivo, na verdade, ele depende da existência de um recurso anterior. Como assim, Danilo? Então eu vou recorrer 2 vezes? Não, não é isso, pessoal. Vamos pensar o seguinte, ó. Proferida a sentença, a parte tem a opção de interpor o recurso no prazo estipulado. Tudo bem? Então, saiu a sentença, a parte pode ou não recorrer. Até aí, tranquilo. Se ela for recorrer, ela deve se atentar ao prazo. Beleza? Então vamos imaginar o seguinte. Nós temos lá um pedido que foi parcialmente procedente. Tudo bem? Parcialmente procedente. Então eu tenho lá o reclamante A entrou contra a reclamante B, contra a reclamada B. Tudo bem? E o pedido dele foi parcialmente aceito. Então vamos imaginar que ele pediu lá FGTS, ele pediu férias, pediu 13º e pediu hora extra, tá?
Desses 4 pedidos, do FGTS, férias, 13º e hora extra, ele ganhou 2. Ele ganhou lá o FGTS e ganhou lá o 13º, ok? Então ele perdeu as férias e perdeu as horas extras. Tranquilo? Ok. Quando sai a sentença, quem é capaz de recorrer? A parte que perdeu, o terceiro prejudicado ou o Ministério Público. Nós já vimos isso daí. Vamos dizer o seguinte, o A já ganhou ganhou 2 e perdeu os 2. Então ele ganhou o FGTS, ganhou o 13º, perdeu férias e perdeu a hora extra. Ok, ele fala o seguinte, ó, tá bom, eu não vou recorrer, já ganhei 2, maravilha. A empresa B, que foi condenada nesses outros 2, e consequentemente não foi nos outros, não foi condenada em FGTS e não foi condenada em 13º, mas ela foi, consequentemente, né, condenada em férias inverti. A empresa B foi condenada em FGTS e foi condenada em 13º. Consequentemente, se o A ganhou, é porque a empresa B perdeu. Tudo bem? Bom, vamos imaginar que a empresa B, tendo em vista que ela perdeu o FGTS e ela perdeu o 13º, ela resolve interpor recurso contra esta decisão. Notem, o A não recorreu do que ele perdeu, mas a empresa B recorreu do que ela perdeu, ok? Então, se ela recorreu dentro do prazo legal, ela já interpôs o que a gente acabou de ver agora há pouco, que é o recurso ordinário. Tudo bem até aí? Beleza? Bom, ok. Já que ela recorreu, consequentemente, o A vai ser intimado para apresentar o quê? Contrarrazões. Até aí, pessoal, é a lógica sistemática processual normal, tá? Tem uma ação, quem perdeu alguma parte não se contentou, recorre. Ok. Quando a pessoa recorre, a parte contrária é intimada automaticamente para apresentar contrarrazões. Beleza. Quando ela é intimada para apresentar contrarrazões, ela tem um prazo. Qual é o prazo? 8 dias. Tranquilo até aí? Beleza? Bom, então vamos imaginar o seguinte. A parte, no caso o reclamante, vai ter que apresentar contrarrazões. E aí ele pensa o seguinte, bom, já que ela recorreu, eu vou recorrer também. Ah, mas o prazo dele já passou. É aí que entra o recurso adesivo. Qual é o procedimento no caso então? No caso, o reclamante faria o quê? Ele faria a contrarrazão normal, numa peça, bonitinho lá, tranquilo. E no mesmo prazo, em peça separada, ele apresentava o recurso adesivo, que seria, entre aspas, um recurso ordinário com o nome de recurso adesivo. Então, qual é o prazo para apresentar o recurso adesivo? O prazo para apresentar o recurso adesivo é o mesmo prazo para apresentar as contrarrazões. Tudo bem? Bom, então vamos imaginar. O reclamante foi intimado para apresentar a contrarrazão. Ele tem um prazo de 8 dias. Neste meio tempo, neste prazo de 8 dias, ele faz a peça da contrarrazão e faz uma segunda peça interpondo o recurso adesivo. Beleza. Quando ele interpõe um recurso adesivo, entre aspas, a bolinha do ping-pong volta para a reclamada. Fala, bom, já que ele interpôs o recurso, eu tenho que contrarrazoar. Prazo do recurso adesivo, mesmo prazo da contrarrazão, ou seja, 8 dias. Consequentemente, esse recurso adesivo vai ter que ser contrarrazoado. E quando ele for contrarrazoado, qual é o prazo? 8 dias também. Feito isso, o juiz manda os 2 recursos para o TRT. Tudo bem? Pessoal, a forma adesiva fala que eu só recorro se a outra parte recorrer. Ou seja, se a empresa não tivesse apresentado o recurso e eu não tivesse apresentado o meu, beleza, não ia acontecer nada. Eu não poderia apresentar um recurso adesivo. Eu só vou apresentar um recurso adesivo, por quê? Porque teve um recurso da outra parte. Ou seja, o meu recurso adesivo depende obrigatoriamente da outra parte apresentar o recurso dela. Isto quer dizer que o meu recurso adesivo se torna acessório ao recurso interposto pela outra parte. Ou seja, se a outra parte
que interpôs o recurso no prazo certo desistir do recurso dela, automaticamente o meu recurso adesivo também não sobe. Ele vai, entre aspas, morrer junto com o processo, junto com o recurso interposto pela outra parte. Tranquilo? Bom, onde que está descrito o recurso adesivo, pessoal? Artigo 997 do Código de Processo Civil, tá? E a aplicação dele é garantida de forma subsidiária por meio da súmula 283 do TST. Beleza? Então, por hoje é isso daí. Resumidamente, quanto ao recurso adesivo. Eu tenho prazo para interpor o recurso e não interponho. A outra parte interpõe o recurso. Eu vou ser intimado para contrarrazoar. Neste mesmo prazo da contrarrazão, eu apresento a contrarrazão e mando o recurso adesivo daquilo que eu poderia ter recorrido pelo recurso ordinário. A outra parte vai ser intimada e vai ser intimada e falar, bom, você apresentou recurso adesivo, eu tenho que rebater. No entanto, como esse recurso adesivo ele é acessório ao recurso originário, se a parte contrária desistir do recurso dela, o seu recurso também não vai ser analisado. Tranquilo? Beleza? Pessoal, por hoje é só. Se cuidem, isso não é só uma gripezinha. Em breve nós nos veremos aí, se Deus quiser, pessoalmente. Até mais, um abraço, fiquem com Deus.